Nessa, agora são 12 horas e 37 minutos, 12 e 37. Olha, como anunciamos, vamos conversar a partir de agora com o prefeito eleito de Teresina, doutor Silvio Mendes, do União Brasil. Muito boa tarde, doutor Silvio Mendes. Satisfação, mais uma vez, recebê-lo ao vivo aqui no nosso jornal. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Galego, decano da comunicação piauiense, Marcelo, Renan. Obrigado pelo convite, obrigado ao Franli, que conheço há muitos anos, e um homem de sucesso. Ele tem uma visão mais larga, o horizonte dele é mais largo do que a maioria das pessoas. Portanto, ele tem uma queda para investimentos, tem muitas empresas, tem mais de 1.000 colaboradores. Então é um homem que é importante para o Piauí, para Teresina. Veja só o investimento lá em Parnaíba, Teresina, nas várias atividades do Pesque-Pague, enfim. É um homem vitorioso. Tenho muito orgulho do que o Franli tem conseguido fazer por Teresina, em particular. Que melhor, ele tem sempre... É uma história de sucesso, serve de exemplo. Pô, não. Prefeito eleito, nós temos aqui várias questões para tratar com o senhor. Eu começo inicialmente dizendo que, embora o senhor não tenha sentado oficialmente na cadeira de prefeito, o senhor já tomou algumas medidas práticas a serem adotadas a partir do comecinho da sua gestão, já a partir de janeiro do próximo ano. E o exemplo é a questão da melhoria na mobilidade urbana e o trânsito da capital piauiense. Que medidas são essas e o porquê dessas medidas? Fábio, veja, a cidade, ficar dizendo reconstruir e tal, a cidade não está destruída, ela está desarrumada, né? E me permita, antes que termine aqui a nossa conversa, de desejar um bom Natal para todos os teresinenses, piauienses, para quem escuta o sistema Franli de comunicações aqui no jornal Verdes Campos. Que Deus proteja cada um do que nos escuta, a sua família, e que a gente tenha no ano que vem um ano melhor, né? Um ano com saúde, com paz, que é o que todos nós desejamos. Portanto, que todos tenham paz, que sirva o exemplo de Jesus, que mesmo os que não acreditam, ele serve de exemplo como homem, pelo que ele fez por todos nós. Veja bem, Teresina precisa de muitas coisas. Eu vou te citar o que a gente fez durante a campanha, o que a população se manifestava como mais importante. Primeiro, um sistema de saúde que atenda, que dê acesso e que respeite um direito que está na Constituição. A começar do remédio que está faltando, do médico que às vezes não atende, do exame que não chega. Enfim, isso aí nós vamos fazer como prioridade. A saúde vai estar com a equipe que foi do meu tempo. Eu fui secretário de saúde aqui durante 12 anos e é muito fácil desarrumar, né? Como aconteceu. Mas vai entregar ao professor Charles, que foi reitor, já foi presidente da fundação, é uma pessoa extraordinária que aceitou o desafio de arrumar a saúde para atender as pessoas que dela precisam. Porque tem gente que amanhece o dia sem o dinheiro do remédio e da comida, e aí tem que fazer a conta para saber o que é que se compra menos comida ou compra menos remédio. E aí isso é desafio que tem que ser resolvido agora já em janeiro. A segunda questão é a questão da segurança pública, né, que não é problema só nosso, é de todo mundo, em toda a cidade, no estado e fora daqui, e que nós precisamos ampliar a guarda municipal, a guarda de trânsito, para poder disciplinar o transporte coletivo, por exemplo, e dar segurança, garantir que o cidadão saia de casa e volte, e não fazer uma passagem lá pela Pax União. Não é isso que a gente deseja. É preciso que o poder público garanta esse direito básico de viver protegido como ele merece. A terceira questão, também colocada como importante, é a questão da limpeza pública. A dengue está voltando,
né? Ela tem relação próxima com o lixo, com o acúmulo de água. Nós estamos em período de chuva e eu quero limpar Teresina até o final do mês de janeiro. Tem um problema de pendência da empresa que a justiça impediu de renovar o contrato, tem uma outra que assumiu, mas não está dando conta do recado. Basta você andar em Teresina para ver. E a gente precisa encontrar uma forma. Temos encaminhamento, pedimos ajuda ao próprio Tribunal de Contas do Estado, que nos acompanhe nessa decisão, porque nem sempre é só aquela regra, impede você fazer o que precisa, e a gente precisa fazer dentro da lei. A educação é outra questão que nós perdemos o primeiro lugar do Brasil, das capitais, e é preciso voltar a ser primeiro lugar, porque todos sabemos que a maior obra de um gestor público, seja prefeito, governador, presidente, é que a educação, ela muda o futuro, né? Não tem nenhuma dúvida de que esse é o caminho correto. Então, a gente voltar a dar às crianças, aos jovens, o direito de aprender, porque o que a gente aprende ninguém toma. Aqui em São Paulo, na China, o que eu tenho dentro da minha cabeça eu levo. E naturalmente você ter tudo isso a partir de um negócio chamado equilíbrio financeiro, né? Eu não sei qual é a situação financeira da prefeitura, mas tomamos algumas medidas, mesmo antes de lá chegar ou de saber, é que quando você não tem dinheiro suficiente, você faz economia naquilo que é possível fazer. Eu extingui uma reforma administrativa que já foi aprovada pela Câmara, eu extingui 7 secretarias, criamos 2. As 7 secretarias, houve uma redução de mais de 300 cargos em comissão. Uma economia de quanto, mais ou menos? Ainda mais ou menos em torno de 12 milhões ano, 1 milhão de reais mês. Mais 200 cargos em grupos de trabalho que não faz mais sentido existir. Por exemplo, tem um grupo de trabalho para cuidar do projeto Lagoa do Norte. O Lagoa do Norte parou. Então não cabe ter um grupo de trabalho num lugar que não tem o que fazer. É preciso retornar o projeto Lagoa do Norte, importante do ponto de vista do meio ambiente para a região norte, especialmente ali no Puti Velho. E aí quando voltar, sim, aí se refaz o grupo de trabalho. Mas fazer aquilo e fazer o dinheiro render e deixar de ser arrogante, no sentido de, como o poder público não tem concorrência, ele acha que pode fazer qualquer coisa. Posso te dar uma notícia boa? É que a Câmara aprovou o orçamento para o ano que vem, sempre menos do que a gente precisa. Segundo, a reforma administrativa está aprovada, e uma outra que é sobre IPTU. Deixa eu explicar por que é uma notícia boa. Porque se faz justiça social. Prefeito é prefeito de todo mundo, mas tem que ter preferência pelos que têm menos. E assim será. O próprio, quando você declara o imposto de renda, se você verifica que um imóvel seu, sua casa, ou qualquer imóvel que você tenha, ele não é feito a valorização durante cada ano que se passa. O que acontece? Eu compro uma casa por 50 mil reais, eu moro nela durante 20 anos e ela continua sendo declarada como 50 mil reais. E claro que ela se valorizou. Quando eu for vender, eu vendo por 200 mil, vamos supor. Eu vou pagar imposto sobre 150, que eu podia ter feito ao longo do tempo, a atualização do valor venal que ela possui, e assim o governo arrecada mais. Não é lucro, é uma valorização que você teria, em tese, direito a não pagar imposto de renda. No caso aqui do IPTU, existem aí pelo menos 15 anos que não é feito um reajuste, e é preciso fazer, porque é obrigação por lei, senão você é considerado renúncia fiscal, e não foi feito durante muito tempo. O que foi que nós fizemos? Nós orientamos e aconselhamos a própria Câmara, primeiro, o reajuste do valor dos imóveis. Então, os valores dos imóveis de Teresina, os mais simples,
eles tiveram valor reajustado para até R$ 130 mil. Significa o quê? Qual é a importância disso? É que até R$ 130 mil você não vai pagar IPTU. Então, quem tem um imóvel, uma casa, que são as pessoas mais simples ou que moram nos bairros, ele não vai pagar IPTU. São 127 mil imóveis que terão isenção de pagamento de IPTU. Então, do ponto de vista social, importante. E segundo é que o reajuste dos demais imóveis, por exemplo, a área mais rica da cidade, Joca e tal, ele vai ter reajuste simples, de 0,8%, 0,5%, 1%. Então, assim, é um reajuste socialmente justo, porque quem tem menos paga menos, ou não vai pagar, e quem tem mais paga um pouquinho mais. Prefeito, agora eu fiz uma pergunta fora do ar sobre o bloqueio das contas da prefeitura. O senhor foi pego de surpresa? Eu não tenho, na verdade, informações sobre que eu possa confiar. Tem muitas notícias, eu prefiro até acreditar que não sejam verdades, de pagamentos, de coisas que não é momento para fazer isso. O momento agora é para garantir a folha de pagamento das pessoas, dos funcionários públicos, dos servidores municipais. Então, o Tribunal de Contas do Estado, ao tomar conhecimento disso, determinou que qualquer despesa fora da folha de pagamento deverá ter a supervisão do Tribunal de Contas. Então, é uma notícia que eu nunca ouvi se falar nisso acontecer numa gestão que acaba dentro de poucos dias. Eu nunca vi, mas vamos acreditar que é possível fazer as coisas de forma honesta. Okay. Doutor Silvio, a cidade de Teresina ela tem problemas novos, mas também problemas antigos, né? E será necessária a união de forças para enfrentar esses desafios, principalmente em relação à busca de recursos. Nesse sentido, como é que o senhor espera em relação a convênios, parcerias, governo do estado do Piauí e governo federal para alavancar recursos para esses projetos nas diversas áreas na capital? Bom, como eu falei, nós extinguimos 7 secretarias e criamos 2, dentro dessa lógica do que a população está reclamando. A primeira é uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, para poder ter o equivalente no estado e no governo federal. E aí, naturalmente, você captar recursos para proteger o cidadão. E sem essa secretaria não seria possível. Aumentar o efetivo de guarda municipal, dar condições de trabalho, para que ele possa ajudar na proteção da família, na proteção das pessoas. E a segunda é exatamente isso que você falou. É uma secretaria institucional, de relações institucionais, que vai atrás. O lugar que se abre porta é Brasília. Um dia que se consegue recurso é Brasília. Por exemplo, a gente fez uma reunião agora, hoje é quarta, né? Terça. Amanhã que é o Natal, quarta-feira. Tivemos uma reunião na quinta-feira da semana passada e conseguimos lá no Ministério da Saúde 56 milhões de reais para custeio, para ser usado na saúde. E se a gente não tivesse ido, a gente não teria conseguido isso. Mas deve ser gasto na saúde, comprando remédio e aquilo mais que falta, por exemplo, na HUT, que falta muita coisa. Então, essa Secretaria de Relações Institucionais, ela vem para cobrir essa deficiência que a Prefeitura tinha, para que a gente vá atrás onde tiver recurso. Em qualquer área, Teresina precisa. E aí você tem uma pessoa para cuidar só disso, naturalmente o resultado virá mais do que tem hoje, que não existe esse tipo de acompanhamento da gestão. Então, assim, ter um olhar maior, um olhar olhando para a necessidade das pessoas e, naturalmente, indo atrás da solução, que nem sempre é dinheiro. Né? Nem sempre é dinheiro. Você falou da história da mobilidade urbana. Então, a gente chamou o pessoal para conversar, a esse trânsito, o Daniel e a equipe dele, e tomamos algumas medidas que não precisa de dinheiro. Por exemplo, e por que a gente toma essas medidas? Porque no HUT, de cada 100 acidentes, 80 acontecem com motociclistas. Então, qual foi a medida que foi tomada? Que eles vão poder usar as faixas exclusivas de ônibus, que geralmente estão desocupadas, não tem ônibus passando com tanta frequência. E
Isso aí, com certeza, em vez dele ficar andando, costurando, como ele diz, pelo meio das outras pistas, você vai ter menos acidentes. É Você para vai ter... amenizar o problema, né? Então, Teresina, no ano passado, o trânsito de Teresina, aconteceram 3.013 acidentes de trânsito. Desses, 870 com lesões corporais. E 46 pessoas morreram. De janeiro a outubro. Então, novembro e dezembro, ainda vai aumentar esse número. Com certeza, essas medidas, seja da moto andar pela faixa exclusiva do ônibus, tem problemas? Tem. Mas vamos tentar ver se melhora. Segundo, a questão de não cobrar, não multar quem passar num sinal fechado das 11 da noite às 5 da manhã. Até por uma questão de segurança. Né? Mas você tem que observar a velocidade. Você não pode passar com qualquer velocidade. Se a velocidade for acima, naturalmente será multado. Uma outra medida é que chama onda verde. É comum você andar numa avenida que tem 3, 4, 5 ou mais sinais luminosos, que você sai parando num, no outro, no seguinte, em vez de você ter aquele fluxo constante. Então, essa onda verde é o seguinte: se você andar na velocidade recomendada, você vai andar toda a avenida pegando sinal verde, porque ele não vai fechar desordenadamente. Ele vai ter ordem para poder você ter mais e o tráfego naturalmente seguir com mais liberdade. Uma outra coisa que vai ter que funcionar é o CCO, que é um sistema de monitoramento de câmeras que foi começado a instalar, mas não está funcionando. É para ter aproximadamente umas 500 câmeras de identificação facial, inclusive, que vai ajudar não só a questão do trânsito, mas a questão da segurança pública. E monitorar a cidade inteira a partir desse centro que vai funcionar ali naquele prédio em frente a esse trânsito. A outra coisa é que, naturalmente, aumentar o número de fiscalização, o número de guardas municipais, de guardas de trânsito, e você ter coisas simples que a gente acha impossível, mas a tecnologia hoje permite fazer. Por exemplo, se você tem um volume de tráfego indo ou voltando em determinados horários, por exemplo, de manhã cedo, todo mundo vai para o trabalho, volta à noitinha, então congestiona. Então esse centro, ele vai ser capaz de você aumentar ou diminuir o sinal verde, por exemplo, para que ele possa fluir mais livremente. Então são várias medidas que no final eu acho que a gente vai reduzir muito. Agora, algumas dessas medidas já serão implementadas já a partir do dia 2 de janeiro? Sim, porque ele pode ser feito através de decreto. Sim. Né? Esses decretos já estão sendo feitos. E a partir do dia 2, independente de publicação ou não, eu estou dando a palavra que nenhum motociclista será multado se usar a faixa de ônibus, a partir do dia 2. Ou não. Né? A mesma coisa, o sinal vermelho e tal. O que eu estou dizendo aqui está valendo. Vale a palavra. Certo. Doutor Silvio, deixa eu retomar aqui a sua última resposta, quando o senhor falou das parcerias com o governo estadual e federal, porque na época da campanha criticaram muito o senhor, dizendo que o seu partido não era o mesmo partido do governador e nem do presidente da República, e isso poderia gerar problemas na sua futura gestão. E o senhor, mesmo não tomando posse, já começou a buscar recursos em Brasília. Então, o senhor não está tendo essa dificuldade e não terá. Qual é a sua expectativa? Olha, Fábio, em política você conhece o melhor e o pior da natureza humana. E é natural que você disputa uma eleição, você quer desqualificar seu adversário. Mas isso não é verdade o que foi dito. Quantas mentiras foram ditas? Quantas pesquisas erradas foram feitas? Aliás, todas. É verdade. Né? Todas. Está tendo até um movimento no Congresso para poder punir institutos de pesquisa, porque influencia as pessoas. Ninguém gosta de votar em quem vai perder. Então, veja, eu já tive 3 reuniões com o governador, Rafael Fonteles, cada uma com mais de 2 horas, tratando de questões de Teresina. Porque ele é governador. Então, ele tem a obrigação de também olhar para a população. Afinal de contas, ele é governador de todos nós. Então, nós somos adversários da campanha, mas a campanha acabou. Então, agora ele é o governador, eu vou ser o prefeito, portanto, que sejam
decentes com a população. E ele já disse que quer sendo. governar em sintonia com o prefeito. Sim, sinal de inteligência. Correto, é verdade. Né? Assim como todos os prefeitos. A pessoa, se tivesse só um partido, como na China, em Cuba, nessas ditaduras, Venezuela, seria ruim para todo mundo. Né? Então é preciso que tenha divergência de pensamento, mas que tenha o mesmo propósito. O que é o mesmo propósito? Servir bem a população. É por isso que a gente entra na política. Estamos conversando ao vivo com o prefeito de Teresina, doutor Silvio Mendes, que vai assumir o comando da prefeitura a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Prefeito, nós temos um levantamento aqui que a prefeitura de Teresina destinou mais de 54 milhões de reais ao pagamento de publicidade, isso em 2023, distribuída aí em agências, empresas privadas e tal. O volume de gastos contradiz com vários problemas de várias áreas do município. Quer dizer, é muito dinheiro para um setor, enquanto falta grana para muitos setores. Como é que você vê essa realidade? Como é que o senhor pretende trabalhar o equilíbrio financeiro na qual o senhor falava agora há pouco? Veja bem, Teresina é uma cidade que tem mais da metade da sua população sobrevivendo com Bolsa Família, que não tem emprego com carteira assinada. E essa população paga imposto quando compra o feijão, quando bota a gasolina na moto. Então é preciso ter muito cuidado na forma de usar o dinheiro que é dos outros. Você tem que prestar conta, sim. Quando eu fui prefeito, eu mandei para todas as casas um folheto, um livrinho, dizendo as mais de 3 mil obras que nós conseguimos fazer, mas dizendo onde era a obra, quanto custou e onde foi feito. Por quê? Porque quanto mais transparência você tiver, menos roubo vai acontecer. E é da natureza humana você levar vantagem e tirar aquilo que não é seu. Então nós fizemos isso. A imprensa, a publicidade, ela tem esse papel, não com um custo tão elevado numa cidade, repito, como Teresina, que falta praticamente tudo. Então esse dinheiro não será gasto desse jeito, eu garanto para você. Vai ser feito da publicidade aos atos que interessarem a população, não para fazer propaganda do prefeito. Por exemplo, eu não vou usar carro da prefeitura, eu vou usar o meu carro. Nenhum secretário vai ter carro oficial, todos vão ter que usar. Você, quando é empregado, você não anda no seu carro, então na prefeitura é a mesma coisa. Então, e aí tem uma simbologia. Qual é a simbologia? O que é que significa isso? É que ninguém é melhor do que ninguém. Eu sou radicalmente contra privilégios. Eu não tenho parente na minha prefeitura, eu nem vou. Eu vou levar uma filha minha para me ajudar a fazer uma agenda para receber as pessoas. Ela não vai ter salário, ela não tem cargo, ela não tem nada. Ela vai me ajudar e vai me fazer um grande favor, porque para a gente usar bem o tempo. Mas ela não vai receber pagamento por nada que ela fizer. Né? Ela vai lá como voluntária para atender quem não tem um padrinho político que abra a porta do prefeito. Então, toda semana vamos ter um expediente para atender as pessoas. E todos os secretários, todos, sem exceção, vão também ter um dia na semana para atender a população. Para quê? Para que ela chegue perto de quem tem poder de decisão. Pô, não. Eu me recordo que na época da campanha eleitoral, o senhor esteve aqui no jornal, nos concedendo uma entrevista, e o senhor falava da questão da gestão pública. É muito importante você ter pessoas certas no lugar certo. Questão de gestão pública. Eu tenho informação que vários secretários já foram anunciados. Quer dizer, o time do doutor Silvio já está aí mais ou menos pronto. Inclusive tem aqui o futuro secretário de comunicação, o Hélio. O vereador Ismael da Educação também já foi indicado. Enfim, quais foram os critérios técnicos que o senhor utilizou para montar a sua equipe para gerir bem Teresina a partir do próximo ano? Mérito. É preciso ter uma história, é preciso ter compromisso, ter experiência para poder fazer o que precisa ser feito. Então, eu não estou com brincadeira. Eu larguei todos os meus interesses, depois desse tempo todo fora distante da gestão pública, e estou voltando com uma missão mais importante da minha vida. Então, eu não estou com brincadeira. O tempo que passou, eu não tenho mais. Eu só tenho o que Deus me der para frente. E esse tempo será bem usado. E quem não der resultado, quem não tiver resposta, naturalmente não acompanha essa equipe. A equipe está pronta. Não é fácil você encontrar pessoas com perfil que eu quero que tenha, e nem sempre as pessoas aceitam também.
Porque a prefeitura não paga grandes salários, né? E é preciso que as pessoas entendam que isso é missão. Se você entender que fazer gestão pública é missão de servir, né? Olha só, nós estamos vivendo o período de Natal. É o tempo que mais se recebe mensagens emocionais, sensíveis, desejando paz, saúde, muita fé, enfim. Se a pessoa, se esse sentimento de Natal se prolongasse por todo o ano, era bom. não era bom? Porque existe muita hipocrisia também. Muita hipocrisia. Ainda bem que tem o WhatsApp, que não fica aquele telefonema comprido, sem fim. O WhatsApp é a mensagem que você... Mas, se você... Eu, por exemplo, uso o WhatsApp. Eu respondo quem me passa mensagem, eu respondo todo dia. Eu mesmo respondo, eu não tenho uma assessoria para isso. Então eu fico pensando, olha, como o mundo seria diferente se isso fosse verdade. Verdade. Né? Então, mas é da natureza humana. E às vezes a gente reclama, porque às vezes a gente não conhece outros locais. Por exemplo, toda cidade do Porto de Teresina tem problema de mobilidade urbana. Toda, não existe nem exceção. O BNDES está dando 50 milhões de reais para se estudar 21 áreas metropolitanas. Teresina está no meio. Mas, e não é só aqui no Brasil. Eu estive na Inglaterra, em Londres, mais ou menos, há menos de um mês. Lá em Londres, tem problema de mobilidade urbana. O transporte coletivo é feito por ônibus, VLT, que é aqueles trilhos leves, e metrô. De cada 100 pessoas que andam, 80 andam em ônibus. E tem metrô e tem VLT, coisa que a gente não tem aqui. Mas tem morador de rua. Teresina tem em torno de 1.500, 1.600 moradores de rua. Londres também tem, uma cidade rica, milenar. Lá tem crianças que não tem vaga em creche. Mas o governo é rico, paga a creche privada. Então, aqui nós temos escola para todos os jovens do ensino fundamental. Todos. Né? Queremos melhorar a qualidade que nós perdemos. E o desafio é que apenas metade das crianças do pré-escolar tem vaga. Nós teremos, eu não vou dizer que vamos universalizar vaga para todos, mas o esforço será feito nesse sentido. Prefeito, me diga uma coisa, e o centro da cidade que foi abandonado, como é que vai ser feita a reformulação? Porque é também consequência da lei de mercado. E são várias ações que aconteceram, vários fatos. Quando a gente fez o shopping da cidade, que tiramos ali 3.000 ambulantes no meio da rua, eu pensei que os passos seguintes foram dados, não foram. E com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? O comércio foi se deslocando para os bairros. Por exemplo, o comércio de Seu Arco Verde, no Promorá, Cidade Satélite, Mucambinho, é maior do que no centro. Tem tudo, é verdade. Tem tudo, né? Não precisa ser via ao centro. Então, aos poucos foram desmontando. Por exemplo, a reforma do Mercado São José, do Mercado Velho, que começou comigo e até hoje não acabou, é um dos problemas. A violência, o assalto, o tráfico de drogas, né, muito forte ali no centro, que você, depois de 5 horas, 6 horas da tarde, você não tem coragem de andar por lá, porque é certeza que você vai ser assaltado. O comércio foi mudando, coincidiu, agravou com a pandemia, né, da Covid. O transporte coletivo foi desmontado, é muito ruim o transporte coletivo, isso é unânime, todo mundo sabe. Então são várias medidas que são necessárias. Primeiro, a questão da segurança pública. Segundo, iluminação, estacionamento, calçadas. As calçadas são muito ruins, até para você andar, são desniveladas, com material inadequado. E tem que ter gente. Qualquer lugar, qualquer bairro, e principalmente centro de cidade, que não tem gente, ele é um centro morto, é um centro que não resolve o problema do ponto de vista de urbanismo mesmo. Então, é preciso você reduzir o imposto, o IPTU, principalmente naquela área mais comercial, ali passa Rio Branco, passa João Luiz, passa Saraiva. Tem 2 iniciativas que, se Deus quiser, vão dar certo. O senhor já se reuniu com os empresários, por sinal? Já, semana passada. Então, se a gente conseguir
tem um projeto muito bem feito pela empresa, eu não sei como é o nome da construtora, mas do Andrade Júnior, ali na Praça do Liceu, e tem um outro que vai ser possível, porque o governo do estado vai doar também, nesse esforço coletivo, com prefeitura e setor privado, aquela quadra que fica ao lado do Diocesano, onde funcionou durante muito tempo a Secretaria de Segurança. Aquela quadra todinha vai ser destinada a fazer chama mix, né? No térreo, lojas, bancos, o que mais for, e em cima uma construção vertical para moradia. Então tem várias iniciativas ali para ter gente morando, porque é mais barato você ir hoje para o centro do que você ir para o Disseu Arco Verde. Por exemplo, a avenida principal do Disseu, o preço de um terreno está equivalente ou mais caro do que a Avenida Frei Serafim, por incrível que pareça. Por quê? Porque lá tem gente e a Frei Serafim tem menos. É verdade. Né? Prefeito, aqui nós temos várias questões de ouvintes, infelizmente não tem como colocar todas, mas aqui tem uma em comum, muita gente perguntando sobre os terminais de ônibus. O que o senhor vai fazer desses terminais de ônibus que hoje se transformaram em obras paradas? Qual é o objetivo? Vamos lá, falar só um pouco sobre isso. O plano diretor do sistema de transporte coletivo foi feito por mim na minha gestão. Eu deixei a gestão e ele não foi aplicado, ele não foi executado. Logo depois, agravado pela pandemia, né? Então, era para ser um gol de placa, virou um gol contra. Então, está aí o sofrimento. Hoje eu tive um encontro com os taxistas, motoristas de ônibus, lá na praça, em frente à minha casa, porque o escritório estava fechado, eu não sabia que hoje o pessoal ia dar feriado. Você fez a reunião na praça? Na praça. Na praça. Numa praça que está em obra parada porque não foi paga. Né? Praça Antônio Tito, ali Matéria Tito Filho. Na frente da minha casa, eu disse, não, vamos sentar aqui, dá para conversar. Pois bem, então, e eu dizia para eles que muitos anos atrás eu estive em Curitiba. E Curitiba é tida como uma cidade que tem o melhor transporte coletivo. Eu, naquele tempo de orelhão, e eu, por curiosidade, parei o orelhão bem conservado. Tinha naquele tempo o Galega desse tempo, que tinha Listel, que era um livro Listel, com os telefones. Todos os telefones. Telefone de todo mundo. Então, Galego, aí eu abri o livro com os telefones de todo mundo, não tinha um risco, não tinha uma palavra escrita, nem uma folha rasgada. Então, o que é isso? Educação de uma cidade, do seu povo. Verdade. Aí eu lembrei para eles que aqui em Teresina, 3 exemplos do que vai na cabeça das pessoas. De algumas pessoas, claro que não são de todas. No tempo do professor Wall, que ele começou a plantar aqui em Teresina, principalmente o caneleiro, a árvore símbolo, plantava o caneleiro e fazia um chiqueiro de 3 destaques com arame farpado. As pessoas quebravam o chiqueiro e quebravam a árvore. Né? Aí ele ficava chateado e tal. Eles vamos experimentar o seguinte: como é proibido, eu gosto, o proibido é um desafio para mim. Aí vamos plantar a árvore sem o canteiro, sem o arame farpado. Aí ninguém mais quebrou as árvores. Né? Isso é um negócio interessante. Sim. Quando a gente fez a Avenida Frei Serafim, para poder as pessoas caminharem ali pelo centro, porque antes não podia, era só pelas calçadas, a gente fez uns bancos que, se você andar no interior do Piauí, pode prestar atenção que eles copiaram muito, e é bom que copie, o que é bom a gente copia. É verdade. O banco que a gente fez nas praças aí mais dos bairros, ele é feito de concreto, tem uma prancha de madeira e é parafusado. Semana seguinte, quando se fez esse banco lá na Avenida Jaque Nelson, no Disseu, eles quebraram as pranchas, a madeira. Aquilo tem que ter sido feito com marreta, né? Isso é que é revoltante. Sim, então dinheiro público que foi jogado na lata do lixo. Isso é outra questão que incomoda, né? Como é que eu quebro aquilo que não é meu? E aí os terminais? Os terminais é para chegar no terminal. Sim. O terminal, ele foi, de certa forma, mal planejado. Para mim, um dos piores é aquele lá da Avenida São Joaquim, ali no Matadouro,
é uma avenida que não é tão larga e que tem Rui Barbosa. Na Rui Barbosa. Sim. Sim, na Matadora. É. E está bem no meio né? Uhum. Então, veja, em algumas outras, as estações de transbordo são bem como aquela na entrada do Liceu, ali ao lado da escola do Bradesco, algumas sim, né? Mas como o sistema de transporte não funcionou, as pessoas provavelmente ou ficaram chateadas, zangadas, e demonstraram essa insatisfação quebrando um patrimônio público, né? E aí precisa repensar isso. Como o Santana, que foi o engenheiro que fez o plano diretor, deve voltar aqui a Teresina brevemente, a gente vai refazer esse plano diretor, saber o que é que hoje está diferente daquele tempo que não deu certo. O que é que a gente vai fazer para poder as pessoas terem o conforto e a segurança de que vai andar de uma forma correta. Certo. Doutor Silva, que rapidinho, nosso tempo está avançando. Fábio, pergunte ao Silvio Mendes se ele vai convocar os aprovados no concurso da SEMEC. Depende da necessidade, né? É preciso que, eu não sei, como eu disse, não tenho informações que eu possa confiar, mas a rede a prefeitura tem 321 escolas, não tem uma empresa de manutenção, não tem, é preciso ter. E aí o ativo mais importante é gente, é professor. Isso aí vai ter que ser feito de acordo com a necessidade e a capacidade da prefeitura de pagar. Por não. Doutor Silvio Mendes, para a gente encerrar, a gente deixa o espaço aqui aberto, como hoje é 24, você já começou a falar do espírito natalino, mas o espaço fica aberto ainda para suas considerações finais nesse 24 de dezembro, expectativa aí para a posse dia 1º. Tudo pronto, né? Pois é, deixa eu convidar a população que quiser participar, será bem-vinda. A transmissão, a posse vai ser feita dia 1º, às 11 horas, ali no Sesc Cajuína. À tarde, ou a seguir, depois da posse, a gente vai para a transmissão do CAD na prefeitura. No dia seguinte, dia 2, teremos uma missa que vai ser realizada pelo Dom Juarez, o bispo de Teresina, com outros padres. A posse do secretário da equipe, à tarde. E às 19 horas, um culto ecumênico, um culto evangélico na igreja Filadélfia, ali na Pissarra. Então, coisa assim, não tem festa, eu acho que não cabe festa. Cabe preocupação, fazer o melhor, nem vamos gastar dinheiro com festa pública quando está faltando remédio no hospital. É preciso saber como é que deve usar. Então fica o convite. E o espaço que você me dá, Fábio, eu queria que esse espaço fosse permanente, hoje, dia 24, véspera de Natal, dia 25, dia 31, dia 1º, e dos 365 dias do ano que vem, para a gente viver bem, para a gente viver. Não é difícil ser feliz, desde que eu valorize o que eu tenho e não faça qualquer coisa pelo que eu não tenho. Então, que a gente possa conter nossos sonhos, conter nossos desejos dentro do limite do que é civilizado. E para encerrar, deixa eu te dizer, eu sou peregrino, eu fui à Terra Santa, e é uma lição que a história nos dá. E a gente foi à Palestina, que está em guerra agora, veja só, a Terra Santa em guerra. E quando você atravessa de Israel para a Palestina, tem uma muralha de gente armadas, de soldados, de um lado e do outro. Sim. Mas a gente atravessa, como peregrino é permitido, e você chega numa igreja muito bonita, grande, que foi construída a pedido de Helena, que era mãe de Constantino, né? Está na Bíblia essa história. E uma igreja muito grande, bonita, e lá onde foi a manjedoura onde Jesus Cristo nasceu. Então eu conheço lá, tive a felicidade de ir lá conhecer. Você desce um degrau lá no lugar onde Jesus chegou através de Maria. E na entrada da igreja, a igreja é imensa, ela é maior do que a igreja de São Benedito, é uma igreja muito grande, né? Aí tem uma porta bem pequenininha, que para você entrar, você tem que se curvar, né? Então é uma porta entra, pequena. Mas entra com dificuldade. Ela deve ter no máximo 1,5 metro de altura. E aí eu perguntei por que aquilo.
Isso porque ele quis dar uma lição de humildade. Você só entra aqui nessa igreja para visitar o lugar onde Jesus nasceu se você se curvar mostrando que você tem humildade para entender que ninguém é melhor do que o outro. Olha que lição bonita. Sim. Né? Tá lá. Verdade. E uma bela mensagem de Natal, doutor Silvio. Eu acho que se nós Humildade. pudermos nos despojar dessas vaidades, que é má conselheira, eu acho que o mundo fica mais leve, fica melhor. Com certeza. E muito obrigado por vocês, boa sorte, bom Natal, bom Ano Novo para todos vocês e quem não escuta. Tá certo, muito obrigado, Feliz Natal. Galego, alguma consideração, Galego? Não, só me lembrei de uma frase que eu vi, foi no cemitério de São Cristóvão. Por que não me visitou vivo? Tá Um certo. abraço. Um abraço. Conversamos aqui ao vivo com o doutor Silvio Mendes, prefeito eleito da capital do Piauí. Que Deus o abençoe Amém. na sua próxima Amém. gestão. A todos nós.